Nós vamos ler uma palavra lá no livro de Lucas, nesta noite. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19. Hoje nós ouvimos até testemunhos, irmãos, E é gratificante para a igreja quando alguém testemunha das orações da igreja. E esse testemunho só é possível se nós orarmos e com fé, Temos que ter a fé e orar, aí ouviremos sim testemunhos, igual ouvimos hoje. Pessoas pedem oração e Deus responde. Lucas capítulo 19 é uma palavra bem conhecida, mas Deus vai falar comigo e vai falar com você essa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Apenas até aqui, irmãos. Podem se assentar nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero dizer nessa noite que a porta da salvação, ela ainda está aberta para mim e para você. Ainda há esperança para nós que estamos aqui nesta terra, vivos ainda. Jesus, Ele ainda está salvando neste momento. Neste momento, o Senhor Jesus ainda está salvando. Basta que eu e você venhamos cumprir alguns requisitos que a palavra diz. E nesta noite, esta palavra, ela tem um requisito aqui, que daqui a pouco nós vamos chegar nele, nesse requisito. Veja bem que Zaqueu, apesar de ser um homem rico, ele foi um homem que ele aproveitou a oportunidade, ele aproveitou essa porta da salvação, e foi até essa porta.
que é Jesus Cristo. Porque a palavra ela diz, o Jesus mesmo disse, que dificilmente entraria no reino de Deus um rico. A palavra ela diz isso. Mas nós devemos olhar bem, porque Jesus disse dificilmente, ele disse que não entraria. Porque vemos que Zaqueu era rico, e nem tanto ele se prostrou diante de Jesus. Ele aceitou esta palavra de salvação. Nós temos também outros exemplos na Bíblia, como José de Arimateia. Nós temos também Abraão, que era muito rico, e tantos outros que tinham riquezas e assim foram salvos. Então nós vemos que a riqueza ela não impede uma pessoa de ser salvo, mas apenas o amor àquela riqueza. Apenas não se arrepender de seus pecados. Glória a Jesus. Irmão, mas você está pregando prosperidade? Não, não estou pregando prosperidade. Estou dizendo apenas que muitas das vezes pessoas se enganam. Porque Jesus ele não disse que era impossível para o rico se salvar. E muitas das vezes não é a riqueza, é outro detalhe, e muitas vezes a pessoa vai ouvir que por causa daquilo, ele não pode se salvar, não terá como ele se salvar. Mas Jesus também disse que para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Zaqueu, como um homem rico, ele foi procurar Jesus. E esse é um dos primeiros passos que nós devemos fazer, é procurar o Senhor Jesus. Nós devemos procurar o Senhor Jesus, como Zaqueu procurou o Senhor Jesus. Zaqueu foi procurar Jesus, mas ele teve algumas dificuldades. Teve algo que o atrapalhava, que o impedia de procurar Jesus. Mas ele acabou dando um jeito. E assim também é para todos aqueles que procuram Jesus Cristo. O inimigo, o diabo, ele vai colocar algum atrapalho na sua vida, no meio, para que você não procure Jesus. E nesta noite, qual será o meu impedimento, o seu impedimento de procurar o Senhor Jesus? De procurar esta salvação em Cristo Jesus. Qual será o impedimento? Será a falta de fé? Será uma incredulidade? Será o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, desta vida? Qual é o nosso impedimento hoje de procurarmos Jesus para termos esta salvação? Zaqueu, ele tinha um impedimento, mas ele conseguiu. Ele conseguiu se encontrar com Jesus e falar com Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus, por isso ele o procurou. Ele queria saber quem era Jesus. Ele queria afirmar aquilo que ele tinha ouvido de Jesus Cristo. E nós também somos assim. Nós ouvimos falar de Jesus. Nós ouvimos falar da sua palavra, da sua salvação. Nós ouvimos falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Então procuramos Jesus. E Zaqueu procurou Jesus e encontrou-se com Jesus. E Jesus então, a Bíblia fala que Jesus ele vai até a casa de Zaqueu. Ele vai dormir na casa de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Aí então, irmãos, começa o processo que eu e você
temos que ter esse requisito que Zaqueu teve. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, quando vê Jesus, Zaqueu ele começa a se arrepender de seus pecados. Zaqueu ele começa a se arrepender de seus pecados. E ele fala para o Senhor que vai vender até metade dos seus bens e doar para os pobres. E fala também que vai reparar até o dano que ele fez a alguém, que ele possa ter feito a alguém. Isso é o arrependimento, meus irmãos. O arrependimento é o requisito necessário para qualquer pessoa que quiser ser salvo, que quiser ter salvação. Tem que haver esse requisito de arrependimento. Sem arrependimento não pode haver salvação. É necessário que haja um arrependimento em nossos corações, reconhecer que nós somos falhos, sim, e pecador, e precisamos de Jesus Cristo para pagar os nossos pecados. Somente Jesus pode apagar o meu pecado e o seu pecado. Não há outra forma. Não exista obra que eu faça, que você faça, que vai pagar os nossos pecados. Mas somente Jesus pode fazer esta obra. Então é necessário que eu e você reconheça, como Zaqueu reconheceu naquela hora, que ele era um pecador, que ele precisava se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus vai falar para Zaqueu, depois que Zaqueu se arrepende. Jesus declara para Zaqueu: hoje chegou salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Jesus fala para Zaqueu isso, por causa do arrependimento sincero que houve no coração de Zaqueu. E Jesus vai falar para mim e para você também, quando houver um arrependimento em mim e em você, não importa aquilo que tenhamos feito, mas o que vai importar é esse arrependimento, essa mudança, essa conversão em que fazemos quando nos encontramos com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Vai haver salvação para mim e para você, assim como houve para Zaqueu naquela hora. Houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, Jesus. A Bíblia considera filho de Abraão todo aquele que é da fé, todo aquele que tem essa fé em Jesus Cristo. A Bíblia considera ser filho de Abraão. Mas é somente aquele que tem fé, aleluias, ele vai se tornar filho de Abraão e filho de Deus por sua vez. Aleluias. Porque também existem muitos filhos de Abraão que não serão salvos, porque não são os filhos da promessa em Isaac. Glórias a Jesus. E quando Jesus fala isso, também este é filho de Abraão, foi porque Zaqueu era um judeu, mas era um judeu que creu na palavra, que creu nele, sendo o salvador da sua alma. Então é necessário que eu e você seja também esta pessoa que se arrepende e que crê no Senhor Jesus como salvador da nossa alma. E hoje esta porta está aberta, esta porta da salvação está aberta para mim e para você, para nós perseverarmos até o fim, no arrependimento, continuamente, até que o Senhor venha nos recolher, ou seja arrebatada a igreja, como diz a palavra. Glória a Jesus. E Jesus vai falar
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. Então Zaqueu, ele estava perdido. Jesus, com essa palavra, esse versículo, ele vai falar que Zaqueu estava perdido. Sem ele, Zaqueu estava perdido. E assim também é eu e você sem Jesus Cristo, sem crer em Jesus. Todos que não creem estar sem Jesus estão perdidos. Estão perdidos. Glória a Jesus. Porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. O único Salvador é o Senhor Jesus. Foi Ele que veio buscar o que havia perdido. Glória a Deus. E salvar. Foi Ele que foi enviado para salvar e buscar o perdido. Glórias a Deus. Porque a salvação do Senhor, ela já veio. O Senhor Jesus, Ele já veio para mim e para você como Salvador. E agora esperamos a volta de Jesus, a vinda de Jesus, a segunda vez. Ele não virá mais como Salvador, mas Ele virá agora como juiz. Muitos estão esperando, falando, estou esperando o meu Salvador. Jesus, Ele já veio como Salvador. Agora Ele vem como juiz, para julgar. E lá em Tiago fala que o juiz é sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia. Glória a Jesus. Então, nesta noite, o Senhor fala comigo e com você. A salvação em Cristo Jesus está aí. Está nas nossas mãos, está na nossa decisão em nos consertar e nos arrepender, como Zaqueu fez, nos esforçar para buscar o Senhor Jesus, para ter com Jesus, para que o Senhor Jesus entre na nossa casa, assim também como entrou na casa de Zaqueu. E houve salvação naquela casa, para que haja salvação na nossa casa, na nossa vida. Temos que ter sim essas atitudes que Zaqueu teve, de se arrepender, de reconhecer que precisava de Jesus, que precisava ser salvo, ser livre dos seus pecados. Ele mesmo reconheceu os seus pecados, que ia recompensar aquele que ele tinha prejudicado, ia devolver 4 vezes mais. Ele reconheceu o Senhor Jesus. E Jesus disse a ele: Zaqueu, hoje me convém entrar na sua casa. Hoje me convém pousar na sua casa. E Jesus está dizendo para mim e para você, que Ele quer pousar, Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar no seu lar. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer trazer salvação para mim e para você. Ele não quer que eu e você se perca, mas que sejamos salvos. Foi para isso que Ele veio, buscar e salvar o que havia se perdido. Glórias a Deus. Então essa é a palavra que o Espírito Santo me dá nesta noite, irmãos. Que a porta da salvação está aberta para mim e para você. Nós temos toda a oportunidade neste momento de continuarmos salvos ou de ser salvo, no nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando a igreja nesta noite. Esta palavra não vou me estender, porque o Espírito Santo me dá só até aqui. E nesta noite a igreja pode se colocar de pé. Quero também orar pela igreja nesta noite, e no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado